E aí pessoal, beleza? Só avisando antes de começar que essa entrevista foi gravada via conferência do Skype, então nem todos os microfones estão com a mesma qualidade e pode ter alguns ruídos de fundo. Esse é um vídeo que já fazia um tampão que eu tava querendo fazer e como eu fiquei sabendo que ia sair a última demo do projeto, eu resolvi marcar de uma vez para gravar com todo o pessoal. E foi um vídeo que deu muito trabalho para fazer, porque como vocês vão perceber, a gente teve que ter auxílio de tradutor para entrevistar a Molly. O trabalho de edição também foi um pouco mais demorado do que o normal, porque enfim, a gravação deu 2 horas e 10 minutos e vocês vão ver 1 hora com as melhores partes e todas as respostas tirando as dúvidas de vocês. E para quem não quiser tomar muito spoiler da fase nova e quiser só ouvir enquanto joga ela, o link para baixar já tá na descrição do vídeo, beleza? Mas peço muito para vocês deixarem o joinha e se inscreverem se não forem inscrito, porque esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Então vamos lá! E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Alexandre Magalhães e você está no canal Conhecendo e Desvendando Jogos. E como eu havia prometido para vocês, hoje, meus amigos, nós temos aqui um vídeo épico no canal. Eu confesso para vocês que estou nervoso, estou muito nervoso, mas ao mesmo tempo estou muito contente porque é um projeto que eu já queria botar em prática há muito tempo e eu consegui a colaboração dessa galera muito querida para poder mostrar para vocês hoje com exclusividade a última demo de Donkey Kong Country 4, exatamente, minha gente. E não teremos só a demo, mas também uma entrevista muito boa com parte da equipe de desenvolvimento desse projeto que já está há anos em produção. E é por isso que eu chamo aqui, peço as boas-vindas pro Leonardo Sargasso, que é o engenheiro principal, Man Engineer, programador e level designer. Também temos o Buiu Alves, que é programador e spriter, Lucas Rangel, que é spriter e level designer. Também temos o Rodrigo Boechat, que é compositor, level designer. E também temos a convidada internacional, a Molly, ou melhor, a Fire Burns, que é spriter e level designer. Então, muito obrigado de verdade, pessoal, por terem dado esse espaço aqui no canal Conhecendo e Desvendando Jogos. E eu gostaria que vocês se apresentassem, falando quem são vocês, a idade, detalhar melhor o que vocês fazem no projeto. Acho que pode começar com o Leonardo mesmo. Bom, galera, eu tô no projeto desde o início, quase do início, né? Começou lá no Orkut, começou eu e o Fernando. Bom, idade, tenho 43 anos, acho que sou o vô aqui do povo, o avô. E tô na equipe aí, né, sou programador, level designer, meio que faz tudo também. Tô junto com a galera aí. Depois de que começou eu e o Fernando, foram entrando o restante da galera aí. O Buiu? Então, eu comecei no projeto, foi em agosto de 2015 e como sempre, né, faço personagem, mas não só para Donkey Kong Country 4, mas para projetos tipo Mortal Kombat Project, e que também comecei em 2015 para 2016. Mas voltando pro projeto, eu fui convidado pelo Léo, né, eu tava no Facebook, daí eu recebi um convite, né, da página mesmo, então dizendo que se eu estava interessado em ajudar o projeto, se eu queria fazer algum sprite de personagem ou cenário, peguei e aceitei, né? Aí criaram um grupo, conheci o pessoal, me apresentei e, cara, foi muito bacana, fui bem recebido. E eu nasci em Florianópolis, né? Moro em São José, Santa Catarina, né? Tenho 19 anos e faço qualquer coisa, cara, porque pra mim, eu não tenho tempo ruim. Então, o que der pra fazer, eu faço. E sprite, cara, é uma coisa muito significativa pra mim, porque, é uma experiência, né? É algo muito agradável, porque pode ser difícil no começo, mas tu pegar o tempo, tu pode sentir prazer, tu pode sentir vontade de criar uma coisa, fazer um conceito, ensinar também, fazer tutorial. Então, é muito bacana. E por enquanto é isso. Lucas Rangel, o cara que quem acompanha o canal já deve conhecer pela hack de Donkey Kong 2, a Lost Levels.
Opa, Alexandre, prazer, cara, estar aqui com vocês. Então, igual você falou, sou o caçula da equipe mesmo, né? Eu conheci o pessoal através dessa hack que eu havia criado, né? E desde então, cara, tem sido um aprendizado muito grande pra mim tá com esse pessoal tão bacana, tá podendo ajudar. Eu também faço mais ou menos o que o Edu faz, né? Eu participo da parte sou spriter, né? Level designer também, mas desde que eu entrei, cara, tem sido uma experiência muito bacana. Acho que foi, se eu não me engano, em 2017, né? Que eu também, pelo convite que eu me ofereci para ajudar no Facebook para eles, que eu pude estar entrando. E desde então, cara, a gente tem tentado nos tempos livres, né? Que não tem sido muito fácil, produzir o que a gente puder fazer para poder estar ajudando nesse projeto aí, que é muito bacana. E também temos o Rodrigo Boechat, que é o compositor e também level designer. E aí, primeiramente, obrigado pelo convite para a entrevista. E eu tô trabalhando com a trilha sonora da última demo, né? Eu entrei no projeto mais ou menos em 2017, tô com o pessoal até hoje. E o level design eu comecei a projetar assim algumas fases e tal, mas não para essa demo, né? Então ainda tá assim em stand-by. E também temos a convidada internacional, né, que é Spriter, a level designer, que é a Molly, que também atende pelo nome de Fire Burns. E também temos 2 tradutores que cordialmente estão ajudando a gente a conversar com a Molly, que é o Rodrigo Pimentel e o Elder. Então eu vou pedir para que eles passem a palavra para a Molly para que ela se apresente. Well, I'm Molly. I'm 27. I started this project, I guess, kind of accidentally. I originally wanted to make all of the Kong characters compatible with all of the games. So I saw Fernando post on DKC Atlas whenever he started the project and wanted to join in. I told Fernando, whatever you guys want, let me know, and I'll do my best for it. I think most of the sprite editing with the regular characters, and I did a couple levels. Bom, então a minha primeira pergunta, ela é obviamente a pergunta mais básica e previsível de todas, mas eu acho que nesse caso a resposta vai ser muito interessante. Como que surgiu a ideia de criar um fangame de Donkey Kong? Todos vocês já se conheciam, vocês falaram agora como vocês entraram pro grupo, mas alguns já se conheciam antes. Como é que surgiu essa ideia? Uma pessoa só teve a ideia e foi passando adiante? Ou foi um grupo que teve a ideia e foi espalhando para outras pessoas? Bom, deixa acho que eu falar, porque assim, quem começou foi o Fernando, lá no Orkut. E eu também tinha um projeto fangame de Donkey Kong, né? E quando eu vi o projeto dele, a gente começou a trocar uma ideia, né? Cada um estava fazendo o seu, e no fim a gente fez a junção. Entendeu? Juntamos e começamos a trabalhar juntos. E a gente tinha uma mesma razão para isso. A gente não ficou, a gente não estava muito satisfeito com o Donkey Kong Country da nova geração, entendeu? Então a gente gostava mais daquele 2D, daquele estilo da Rare. Uhum. Então foi aí que a gente começou a fazer, foi nesse intento, nessa ideia. E a ideia de vocês desde o começo era fazer algo semelhante com o Super Nintendo, ou vocês tinham algumas outras ideias para colocar em prática? A princípio era para fazer algo assim. A princípio teriam 2 personagens só. Uhum. Seria o Donkey Kong e o Diddy. Depois surgiu a ideia de colocar o Donkey Kong, o Diddy, ou o Diddy e a Dixie. E depois veio também o Kid. Aí foi evoluindo para, né, que chegou no que tá os 4 Kongs, que você pode jogar simultaneamente com eles, agora já posso falar, né, vão ser 5. Olha aí. E a Tiny Kong também vai entrar como 5º personagem. E graças ao Edu, o Will Alves, né, ele implementou a Tiny Kong, ele criou a Tiny Kong, ele que fez todos os sprites, ele que programou ela para adicionar o template nosso. Então, atualmente agora vai ser 5 Kongs controláveis. Sim. Bom, já que vocês falaram na Tiny Kong, eu vou abrir aqui o jogo para mostrar para vocês. O link para baixar o jogo já está na descrição do vídeo. Não se esqueçam de baixar caso você queira jogar enquanto ouve, tá? Então, o link do jogo já está disponível e nós temos aqui
a última demo com uma nova fase do Donkey Kong 4 feito pela galera, que eu já tinha experimentado rapidinho antes, mas a minha ideia é jogar a fase completa agora, porque eu fiquei sabendo que tem segredos escondidos aqui, e isso tá muito bonito, mas eu vou focar mais na fase em si depois. Eu vou continuar fazendo minhas perguntas aqui pra vocês, que é o seguinte: obviamente a grande inspiração pro jogo é a trilogia do Super Nintendo, mas falando de uma forma mais técnica, assim, quais são as inspirações de vocês? Algum produtor da série, algum level designer, algum outro jogo talvez que tenha inspirado vocês pra criar esse? Galera, pode ficar à vontade aí, eu já respondi uma primeira parte, assim todo mundo vai falando. Tipo, as perguntas elas não têm uma pessoa específica pra responder, tá? Podem responder à vontade, se quiserem ir conversando entre si durante as respostas. Então, eu vou começar então. Inspiração, cara, da minha parte, porque na época que eu acompanhava a página, né, e os vídeos do projeto, que eu nem participava ainda, cara, eu acompanho desde 2011. Desde 2011 eu acompanho, e naquela época eu tive vontade de fazer um fangame também de DK, sabe, misturar os elementos, fazer personagem, e naquela época eu já mexia com Fusion, só que eu não tava muito qualificado, então depois que eu vi que não tava com o pé e cabeça, eu engavetei, aí eu parei, aí só comecei a acompanhar, né, e enquanto isso eu via outros jogos, acompanhava grupos e também sites de jogos antigos que eu gosto muito, cara. Tem Super Nintendo aqui, tem as fitas dos 3 Donkey Kongs, Super Mario, e tipo, uma inspiração. E uma coisa também que é um fator bem legal, cara, é a música, é uma coisa que encanta, isso que dá vontade, inspira mais ainda. E, cara, é fascinante, é muito fascinante, porque quando a pessoa sente vontade de fazer alguma coisa por algum jogo que já jogou no passado, quer fazer uma continuação da própria criatividade, do que ela pensar, ela vai botar em prática, ela vai querer, mas se fizer sozinho pode ser difícil, mas se tiver determinação, tiver empenho, vai conseguir. Claro, se pedir alguma ajuda também não vai custar, isso aí é importante. Então, o que eu digo é nunca desistir, sempre persistir em alguma coisa. Se tiver vontade de criar algo, vai em frente. Sim, pois é, sobre isso que eu ia fazer minha próxima pergunta, porque, tipo, eu acredito que a maioria de vocês moram longe um do outro, né? Alguns são de outros estados e tal. Como é que é o processo de trabalho? Cada um cria a sua parte, depois vocês se reúnem pra montar tudo, ou vocês vão meio que avaliando aos poucos? Como é que é esse processo? Boixá, pode falar aí. Opa, então, eu sou do Rio de Janeiro, mas atualmente eu moro em Belo Horizonte, né? E, igual você falou, cada um tá num canto diferente assim, do país, né? E todo o processo ele é feito online, né? Uhum. Só que a gente sempre em contato com o outro, então a comunicação ela é muito boa, né? Tem uma frequência boa. E a gente se comunica através de grupos, né? Do WhatsApp. E sempre que tem alguma fase de desenvolvimento, né, o pessoal que está desenvolvendo já vai compartilhando alguns arquivos com um grupo dos desenvolvedores, né? E a gente já faz assim alguns beta testers, né? Comunica, olha, tem um bug aqui, outro ali e tal. Então a gente vai se ajudando nesse sentido. Uhum. Na minha parte particular, que é a música, sempre que eu tenho algum material novo, ou então assim, mesmo que não esteja pronto, né? Eu já começo a mandar umas ideias assim, geralmente mando lá no grupo, ou então quando é uma ideia que ainda está muito assim, incipiente, eu mando pro Léo, falo, olha, eu tive essa ideia aqui, o que você acha? Aí ele dá a opinião dele e eu vou seguindo com o processo. Sim. Mas a dinâmica sempre é dessa forma, assim, uma comunicação constante, assim. Às vezes cada um fica focado em seus projetos pessoais, então o grupo dá uma esfriada mesmo, mas a gente sempre está em contato de alguma maneira, né? Sobretudo quando a produção ela está mais ativa, então o contato é bem intenso, sabe? Uhum. E, tipo, quantas demos já foram lançadas desde o começo do projeto até agora? Essa pergunta o Léo pode responder melhor que eu, que tá bem mais tempo. 300 demos. Bom, assim, me pegou meio de surpresa. Eu tenho comigo 3, além dessa nova aqui. Não precisa responder com precisão, só uma média, sabe? Esse ano foram 6 demos. E anos anteriores foram 3 demos. Uhum. Então são
São 9 demos no total. Eu preciso comentar aqui. Eu perdi o barril que eu queria pegar aqui, mas quem estiver assistindo a gameplay vai prestar atenção, que é o seguinte: um dos meus maiores sonhos de infância, desde que eu jogava no Super Nintendo, era jogar com os 4 Kongs ao mesmo tempo. Tipo, não os 4 na tela, mas tipo, poder escolher entre eles. E esse foi pra mim o maior atrativo no jogo de vocês, de poder escolher os 4 Kongs. Poxa, jogar com o Donkey Kong e a Dixie ao mesmo tempo pra mim era um sonho. Desde o começo vocês tinham essa ideia de botar os 4 Kongs como jogável, ou foi algo que surgiu assim? Desde o princípio a gente já tinha a ideia de colocar os 4 Kongs. Ou se foi uma oportunidade que surgiu e vocês acharam interessante fazer? Então, como eu havia dito, a princípio seriam 2 Kongs. Depois foi evoluindo, né? Vamos fazer um par de Kongs, né? Tipo o DK com a Dixie, e em algumas fases o Didi com a Dixie, entendeu? A princípio foi isso, só que foi evoluindo as mecânicas, né? A gente foi adicionando mais programação e vamos criar interação entre eles. Nessa parte foi onde a Molly Snyder ela teve uma participação fundamental para esse processo, porque o Donkey Kong, no Donkey Kong Country 1 não existe corda horizontal, então não tinha como ele se mover ali. Inclusive o Fernando tentou, mas a animação que ele fez, ficou horrível. Ficou horrível. Então foi onde a Molly Snyder entrou primeiramente nisso. Ela criou a animação dele andando em corda vertical perfeito, horizontal, de um modo perfeito. Depois também criou a comemoração dele, que é tocando baixo, né? Então, aí foi tendo mais essas adições, né? Onde foi crescendo muito essa interação entre os Kongs também. Team Up, né? Que é colocar o Kong nas costas, a troca entre os partners, né? Sim. Quando você troca de Kong as animações. Então a Molly Snyder teve uma participação assim, foi fundamental, porque o jogo não seria assim sem a participação. Pois eu ia comentar isso, que a gente percebe que tem uma diferença muito grande na animação dos personagens por conta desses sprites novos, né? Porque, por exemplo, acho que a primeira demo que eu joguei com o Donkey Kong e com a Dixie, que era o meu sonho de infância, jogar com os dois juntos. E eu sempre, até então não tinha passado de fase e tal, eu pensava, mas como é que o Donkey Kong sobe uma corda? Como é que o Donkey Kong passa de fase se for no mesmo sistema do 2? E aí eu acho que se a Molly quiser falar agora um pouquinho sobre o trabalho dela, sobre como foi fazer esses sprites. I've only ever worked on sprites for Donkey Kong. I've never done anything with anything else. As far as I'm aware, sprite editing for Donkey Kong Country had never been done. It was a lot of me teaching myself how to do it because there were no other guides out there. Pergunta para ela de onde ela tirou a inspiração, de como ela tirou a ideia de fazer a comemoração do Donkey Kong tocando baixo. I was just trying to think about what other rock instruments would be in a band, because you have Dixie on guitar and you kind of have Diddy, who almost looks like he's singing, so it was just a matter of what other instruments could I do. E tipo, eu tô jogando aqui, eu tô morrendo, porque eu tô mais prestando atenção no que vocês estão falando do que no jogo. Depois o pessoal que for jogar vai perceber que, tipo, essa fase ela tem um caminho por cima e por baixo, né? Nem que seja uma partezinha. E dá pra perceber pelas outras demos também que tem muita inspiração na exploração dos jogos originais. Uma pergunta que vai mais pros level designers, como é que é esse processo de criação? Vocês pegam mesmo a inspiração das fases originais ou vocês meio que seguiam por uma ideia de vocês e aí vão criando? Lucas Rangel. Opa, essa aí pode deixar que eu vou tentar responder aqui. Bom, essa fase em específico aí eu procurei estar tentando fazer ela assim, misturando, meio que mesclando um pouquinho de elemento que tivessem mais de um Donkey Kong, né?
Porque o Donkey Kong, por ser um jogo assim muito bom, cara, e quem é fã dele, acho que sempre fica com essa sensação de não saciar só com aquilo que o jogo original traz pra gente, né? A gente sempre quer ver uma coisa nova, uma combinação nova, um inimigo diferente num lugar que ele nunca foi visto antes, ou então acessar uma área com algum bug que não tinha no original, entendeu? Então, assim, a minha inspiração quando eu tô criando uma fase, eu sempre tento, assim, seguir o padrão do Donkey Kong, assim, na forma de explorar a fase, mas tentando trazer algo sempre de novo, né? Por exemplo, essa fase aí, a gente, de início, tinha pensado em deixar ela pra versão final como se fosse a primeira fase, então, assim, você pode perceber que ela tá, assim, numa dificuldade bem equilibrada, bem com cara de primeira fase mesmo. Mas a ideia é, à medida que as fases forem indo, a gente vai acrescentando mais elementos que existem na trilogia para tentar trazer uma dificuldade a mais, sem deixar aquela sensação de algo muito difícil, algo frustrante, entendeu? Uhum. Então, assim, cara, eu acho que quando se mistura os 3 jogos em um, cara, a gama de possibilidades para criar fase, ela fica imensa, cara. Fica muito grande mesmo. Então, eu como fã, cara, como eu sempre quis, cara, que tivesse no Donkey Kong algo a mais que não tem, a possibilidade de explorar cenários e lugares diferentes com mescla, né, cara, de elementos que às vezes não até por limitações mesmo dos originais, não tem como, eu tento basicamente explorar isso da melhor forma possível, porque eu não sei se todo mundo tem muito esse conhecimento técnico, porque o Donkey Kong original, por exemplo, por ele ter um som muito limitado, às vezes tinha muito budget que por fazer algum tipo de barulho, ele não poderia ser acrescentado em algum cenário. Por exemplo, no Donkey Kong 3, se vocês observarem, o Squitter, que é a aranha, ele só aparece em aquelas fases de madeira, né, que é como se fosse um galpão, e nas fases, se eu não me engano, e nas fases de fábrica. Porque quando o Donkey Kong original foi feito e foi separado os instrumentos para aquela música, eles só acrescentaram os efeitos de som do Squitter para aquelas fases específicas que eles iriam aparecer. Alex, então não teria como. Então não teria como, por exemplo. Então não teria como, por exemplo, você ver o Squitter no Donkey Kong 3 em uma fase de gelo, entendeu? Então assim, cara, quando a gente tem, cara, a possibilidade de usar os elementos de todos os Donkey Kongs para criar a fase, cara, eu principalmente tento explorar isso, cara. É a mecânica dos 3 de uma forma que não foi vista antes. Ah, interessante. Oi. Posso fazer uma parte sobre o level design? Claro, pode falar. Então, não sei se você jogou aquela fase da jangada. Joguei, não terminei ela, mas joguei. Um lago. Isso. Então, aquela fase lá, eu que fiz aquela fase lá, com a ajuda, e quem fez o sprite da jangada foi o Douglas, com os dois trabalharam juntos, né, o Douglas e o Buiu Alves, e foi até chato. Sim, fui eu e o Douglas. Fizeram umas 50 versões da jangada e eu nunca estava satisfeito. Ah, é? Até hoje eu peço desculpas, por isso que eu fui muito chato com aquilo ali, pra jangada ficar assim bem perfeita, né, em alinhamento com a água. E ali, cara, eu procurei me inspirar assim de que eu fui descobrindo, percebendo que o level design, cara, ele não pode ser assim frustrante e não pode ser broxante, entendeu? Uhum. Ele tem que ser assim interessante, ele tem que ser dinâmico, tem que ser uma boa fase pra mim, cara, é a fase que você joga onde você quase não pisca, quase você não respira. É tipo eu tô agora. Porém não vai ter, porém não vai ter assim partes na fase que vão te frustrar, desafio muito extremo, entendeu? Então tem que buscar um equilíbrio entre tudo isso, e o que o Lucas falou é muito importante, né? Que é ter essa dinâmica de exploração, por isso que tem muitos caminhos por baixo ou por cima, entendeu? Para quê? Para que aumente o fator replay, né? Se de repente você passou por cima, chegou ao fim da fase, aí você vai lembrar, eu mexi um caminho lá embaixo, vou jogar de novo para ver o que dá. Sim. Entendeu? E aproveitando aí para falar do Lucas Rangel, que o level design dessa fase foi ele que fez, espetacular. O Lucas Rangel é muito, muito talentoso. Assim como o Rodrigo Boechat, todo mundo acha que que a gente contratou o David Wise, entendeu? Porque geralmente assim, eu posto lá na página a fase,
E de cara já falam, nossa, olha a música, olha a música. Tô esperando com um feedback do gameplay, né? E os caras, olha a música, olha a música. Então, assim, o cara é fantástico. Pois é, Muito isso que eu ia comentar agora, eu ia chamar o Rodrigo Boechat pra falar, que é o seguinte, as músicas são muito boas, cara, desde, sei lá, a maioria das demos que eu joguei, eu não sei se tem feito a música de todas as fases desde o começo do projeto, mas eu gosto muito, dessa fase inclusive, eu gostei muito da pegada dela, ela é uma coisa assim, bem floresta mesmo, aquela coisa que tu pode ficar o dia inteiro preso na fase e a música ainda vai te prender. É uma música relaxante, uma música calma, que pega o ambiente da fase. Conta pra gente, Rodrigo, como é que é o teu processo de criação das músicas? Rola uma inspiração no David Wise mesmo? Ó, primeiro, muito obrigado aí pelos comentários, imagina. Então, eu tô fazendo as músicas dessas últimas demos que foram lançadas, né? Como eu tinha falado, eu entrei no projeto em 2017, mais ou menos, foi quando eu comecei a trabalhar nas músicas. E sim, a inspiração é sempre o David Wise. E pra falar a verdade assim, cara, igual todo mundo que tá aqui, eu sou muito, muito fã mesmo do jogo, né? E foi esse jogo assim que há muito tempo ele me despertou a atenção pra música, inclusive. Porque eu passava horas e horas jogando e a música era muito presente. Não, então, igual todo mundo aqui da equipe, eu sou assim apaixonado pelo jogo, né? E eu passei muitas horas jogando, obviamente, e foram as músicas do jogo que me chamaram a atenção para a música em si, né? Então, como eu ouvia muitas vezes aquelas músicas, a música começou a me chamar a atenção demais e o meu interesse pela música ele foi despertado muito por esse jogo, né? Então, as músicas do jogo elas sempre me inspiraram muito, né? Fora mesmo até do contexto da criação da trilha para essas demos, né? Sempre que quando eu comecei a tocar, por exemplo, as primeiras músicas que eu ia tirando assim de ouvido no instrumento eram as músicas de Donkey Kong, né? Então elas sempre foram muito presentes assim para mim. Então a influência no David Wise é direta, né? Tanto na produção da trilha sonora aí do jogo quanto na minha vida mesmo como artista, né? Como compositor. O processo de composição, ele é normal, assim como de qualquer outra música. A diferença é que eu sigo, assim, algumas características das músicas do Donkey Kong, né? Sobretudo do David Wise. Porque no Donkey Kong 1 e no 3 ele trabalhou com a Evelyn Fisher, né? Uhum. Foi uma parceria. Então, assim, a minha inspiração, ela geralmente vem muito mais do Donkey Kong 2. Que é a trilha sonora que eu pessoalmente gosto mais, né? E o processo de composição eu sempre busco assim, elementos musicais mesmo das músicas, das composições de David Wise. E em relação aos sons, porque o que chama muita atenção também para semelhança são os instrumentos usados, né? Os sons. Muitos deles são de fontes, que são como se fossem os instrumentos que o David Wise usava para compor da franquia original. Então eu faço uma mescla entre esses sound fonts e também alguns sons que eu retiro da matriz sonora que o David Wise usava para construir os instrumentos dele, né? Que era uma linha de sintetizadores de uma marca específica. Então também uso esses instrumentos junto com os sound fonts para tentar assim, chegar no resultado sonoro parecido, né? Uma estética sonora parecida com os da franquia original. Não, esses dias, faz umas 2, 3 semanas, talvez, eu tava fazendo uma live aqui no canal, e era a live do Donkey Kong 1, e aí é muito comum aqui no meu canal, por conta dos vídeos de Donkey Kong, as pessoas comentarem, joga o Donkey Kong 4, já ouviu falar do Donkey Kong 4, e eu sempre digo pro pessoal, gente, eu quero fazer um vídeo com Donkey Kong 4, só que de uma forma diferente, que é o que tá acontecendo agora. E aí na última live o cara comentou, não, mas tu precisa jogar porque os caras contrataram o David Wise. E eu, vou contar isso pro compositor, o cara vai chorar. Isso aí eu já ganhei o ano com esse comentário. Não, cara, o trabalho das músicas ficou muito bacana. Mas tá aparecendo aqui na tela que eu passei de fase e o pessoal tinha me dito que ia rolar uma surpresa no final da fase. Que é o seguinte, aqui diz, se eu coletar 2 bônus e a moeda DK, eu posso jogar com a
Tiny Kong. Ficou me faltando a moeda DK. Alguém me explica o que está acontecendo aqui? Exato. Alex, essa que é a surpresa. Porque assim, essa fase o Lucas fez, a gente ia colocar ela sem a Tiny. Aí foi onde o Eduardo fez aquela correria com a edição de sprites e inseriu ela no template. Falei, pô, bacana. Ele passou o template dele. Aí eu peguei o template dele, tirei a Tiny, né? Copiei a programação dele e passei para a fase do Lucas. E inseri esse menu no final. Esse menu, não sei. Enfim, se você chega ao fim da fase coletando os 2 bônus e encontrando a moeda DK, essa opção Play with Tiny Kong vai estar disponível. Aí você vai recomeçar a fase com a Tiny Kong, entendeu? Só que assim, até então, porque o Eduardo não está finalizado ainda a programação e a animação com ela, só vai ter ela. Porém, para o jogo final, ela vai estar presente sim nos barris para ela sair e vai ser possível ela interagir com os outros Kongs, entendeu? Igual os quatro Kongs originais fazem, entendeu? Ela vai ter toda a interação, porém aí já é possível jogar com ela. Cara, você passou perto de pegar a moeda DK. Não, mas eu vou voltar aqui, vou completar. É que você não tá... que negócio, você tá fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, entrevistando, ouvindo, né, replicando e jogando, então... Mas você chegando próximo lá, eu vou te dando uns toques aí, você pega ela, a moeda decai, você já vai poder jogar com a Tiny Kong. Não, eu vou jogar a fase de novo aqui pra ver se eu completo e jogo com a Tiny Kong. E é o seguinte, temos aqui a Tiny Kong, existe planos pra colocar outros Kongs no jogo? A Tiny Kong... Foi uma ideia, acho que do Douglas, pelo que eu lembro, acho que foi em 2017, porque ele estava procurando uns conceitos no site, no DeviantArt, e ele acabou encontrando um conceito da Tiny Kong, né, que ele falou pra mim, né, que se eu achava interessante. Aí ele deu a ideia, se tu quiser criar a Tiny Kong, eu posso te ajudar também. Eu falei, faz o seguinte então, não precisa me ajudar, eu vou fazer os sprites pra ela, tá? E tipo, eu comecei usando a base da Dixie Kong, né, que era só a Dixie, mas com a cor da Tiny Kong, que no começo estava bem estranho, não combinava. Aí depois eu peguei aquele conceito que o Douglas passou pra mim, né, e como de costume eu pergunto o autor original do conceito, eu agradeço, né, eu dou os créditos e depois eu refaço. E eu usei esse conceito para criar, em uma semana eu fiz mais de 100 frames. Em uma semana. Eu fiz muito rápido, eu criei muitas coisas ao mesmo tempo. Então, tipo, eu tava imaginando a animação na minha cabeça e eu começava a botar em prática ali a mão, eu desenhava ela. Só o mouse ali e o meu dedo esquerdo, cara, eu desenhava ela. Em 2 meses eu já tinha uns 250 frames. E depois eu dei uma parada porque eu tava muito empapuçado, eu tava cansado, fiquei meio chateado, né, porque, tipo... Tava com um progresso incrível, só que eu parei porque eu tinha que fazer um projeto do Mortal Kombat, né, no Mugen. Aí eu dei até uma parada de acompanhar o grupo. Teve uma época que eu fiquei sem contato, então foi bem difícil pra mim. Aí em 2018, acho que pra metade do ano, eu comecei a voltar com os sprites. E eu já tava com 320, né, de número de animações pra ela. E... até agora, atualmente, os sprites que eu tenho pra ela, eu tenho quase 500. Desde 2017, tá? Eu tenho quase 500 frames agora, tá? Porque eu tenho os arquivos aqui salvo. E na página, né, tinha uma galera perguntando se teria os personagens do DK64, além da Tiny Kong. Eu respondi, né, se for pra fazer, eu vou ter que criar mais 400 frames. E é um trabalho difícil, puxado. E também não vai depender de mim. Opa. Posso complementar? Pode, Douglas. Então, O Douglas não teve uma introdução porque ele entrou depois, o Alex, quiser fazer ele para ele se apresentar. Por favor, Douglas. Nossa, desculpa aí, Douglas. Não, é verdade, a gente fez uma apresentação antes, mas pra galera que tá acompanhando aí a entrevista, te apresenta aí, Douglas. Tua idade, tua participação no projeto. Então, primeiramente, boa noite. Boa noite. Meu nome é Douglas Gonçalves, eu tenho 26 anos e entrei no projeto acho que em 2016, por aí. Foi quando a gente criou o grupo de WhatsApp e começou a se conhecer mais
mais próximo, né? A gente começou a conversar mais e aí começou a se conhecer mais, né? Que antes do grupo, meio que não tinha um lugar que todo mundo se falava, né? Então eu acho que a partir de 2016, logo no comecinho do grupo, eu fui um dos primeiros a entrar. Que aí o Léo foi e trouxe todo mundo que fazia Sprite, ele colocou num grupo só. Que acho que foi o começo ali e tal, né? Então, a gente sempre conversa no grupo quando que passa o Donkey Kong Country 4, né? E acho que já é quase que decidido que vai passar entre o 3 e entre o 64. Então, muito provável que se os outros dois Kong, que é o Chunk e o Lunk, se eles não forem jogáveis, eles serão sequestrados, né? Então a Tiny seria a que avisaria os 4 principais, né? E os dois seriam sequestrados, como foi o tipo Donkey e o Didi no terceiro jogo. Que aí faria uma ponte entre o terceiro e 64, né? E tipo, no Donkey Kong Tropical Freeze, por exemplo, do Wii U e do Switch, o Crank é jogável. E o Funk também. Vocês pensaram em colocar eles em algum momento? Eu pensei em colocar o Cranky Kong como jogável, só que eu não ia achar muito necessário, porque ele é mais como um ajudante que dá dicas, né? Que auxilia os Kongs numa jornada, que ele é mais um velho sábio, né? Uhum. Porque seria mais necessário dele ajudar do que ser jogável. Ele é mais útil nisso. Sim. Eu lembro que uma das primeiras demos que eu joguei tinha um mapinha à la Super Nintendo. Na versão final a gente ainda vai ter esse mapa e vai ter, tipo, as dicas do Crank ou um save point da Candy. Vocês vão seguir essa linha dos originais? Sim. A gente pretende seguir, manter essa... eu ia falar que você não precisa vencer o bônus, mas tudo bem, passou. Tá pensando o quê? Nós pretendemos manter essa linha, entendeu? De colocar Candy, cada mundo tem seu próprio mapa, entendeu? Aí tem o mapa do mundo geral, seguindo, aí ó, a moeda DK vai estar aí. Vai indo por cima, isso, você tá com os correto, que você vai ter que fazer um team-up aí, você tem que correr lá nesse barrancão aí. Ah, tá. Eu tinha aí, vindo aqui antes e imaginei que aí. Tinha alguma coisa aqui. Aí é DK. Conseguiu. Aqui em cima tem mais então, coisa. Não tem mais nada, não. Agora não tem mais nada. Aqui é a curiosidade nativa de Donkey Kong. Ó, passando a fase agora, já coletou os 2 bônus, basta passar a fase. Então a gente pretende sim, seguir a mesma linha, entendeu? Da trilogia original, que é onde tem a Candy, onde tem o Crank, ele vai dar, tipo, dicas, né? Uhum. Ou falar algumas borrachas, como ele sempre fala. Pra manter essa... Vai xingar os jovens da nova geração? Né? Vai dar bronca. Sempre, né? Vai dar bronca. Então vai ter todos esses elementos que tem na trilogia original. Uhum. E tipo assim, quando eu conheci o projeto de vocês, eu achei que fosse um projeto estrangeiro. Achei que fosse um projeto feito por norte-americanos com participação de brasileiros. E quando eu descobri que ele é um projeto... Agora tem a participação da Molly, mas quando eu descobri que ele era um projeto nativamente brasileiro, eu fiquei muito contente. Mas a repercussão dele lá fora é muito grande. Vocês imaginaram que o projeto ia ficar tão grande a ponto de ser abraçado até pelos jogadores de Donkey Kong mundo afora? Ô, Pimentel, você pode fazer essa pergunta pra Molly? Como que é visto esse projeto lá fora? Isso. Como que, né? Well, I've been trying to share it with everybody that I know, but I don't think it has the popularity outside of Brazil that it deserves. Olha, Tiny Kong, hein? E ainda perguntando pra ela, porque tipo assim, aqui no Brasil, a trilogia Donkey Kong, ela é muito querida pelos fãs até hoje. Se fizer qualquer tipo de postagem sobre Donkey Kong, um dos principais comentários é fez parte da minha infância, ou como eu queria uma continuação. Lá nos Estados Unidos, ela percebe esse carinho até hoje pela série, igual aqui no Brasil? Ok. Ou se assim, e como que é assim como que é visto os Donkey Kong da atual geração, entendeu? Em relação aos Donkey Kong, não tem os bônus, tá? Ah, tá. Em relação
aos Donkey Kong do Super Nintendo. O que é mais querido lá, como é visto isso, entendeu? Foi a evolução entre aspas, né? Do 2D pro 3D. So, for me, Donkey Kong was the first video game that I had ever played and had ever really seen, for the most part. Me too. I feel like a lot of kids grew up with it and liked it, but I feel like I kind of went nuts and crazy over it. And the transition into 3D, I think, for me, personally, I have a really hard time playing the new Donkey Kong games. There's something that doesn't feel quite right with the modern ones. I don't feel that same flow whenever you pick up the controller. Ah, olha que legal a finalização dela. Xilofone. Ah, muito legal, gente, muito legal, de verdade. Mas é o seguinte, tem um assunto que eu queria tocar aqui com vocês sobre a produção, que eu até não vou mais jogar aqui, tá? Eu vou botar a gameplay de fundo, que eu acho que é mais importante eu prestar atenção no que eu vou falar. Que muita gente pergunta pra vocês se esse jogo é uma hack de Super Nintendo, se ele é um marrom de Super Nintendo, ou se ele é só um jogo para computador. E eu percebo que vocês têm essa luta de explicar para as pessoas, porque enfim, tem pessoas que entendem e tem pessoas que não entendem como funciona o processo. Eu gostaria que vocês explicassem bem e detalhadamente para as pessoas se é só um jogo para computador, se é um marrom de Super Nintendo e se existe a possibilidade no futuro de fazer uma versão multiplataformas, talvez para alguns consoles modernos ou alguma coisa do gênero. Alex. Oi. Posso? Olha, responder uma parte dessa? Ah, e tipo, vocês podem cada um falar uma parte aí. Certo. Assim, meio que definitivo. Não é definitivo porque sempre estão marretando nisso aí, perguntando isso aí. Olha, a engine que a gente usa para trabalhar é o Fusion. O Fusion, ele exporta, ele buida apenas para o Windows e para Android, certo? Então não existe possibilidade nenhuma de sair para outra plataforma, nenhuma. E para Android também não. Por quê? Porque a gente usa muito custom nesse jogo, muita coisa customizada, muita extensão que não dá suporte para buildar para o Android, e também muito shader que o João Pedro não tá, o Necrotoad, né? Ele não tá na entrevista aqui, mas ele programou vários shaders que não dá suporte para Android, entendeu? Então é impossível buildar para Android. Esse jogo é impossível ser buildado para Android, e como não builda para outras plataformas, a engine que a gente usa, que é da ClickTeam Fusion, não builda para outras plataformas, é somente e exclusivamente para Windows. Portar para um cartucho, então, formato SNC do Super Nintendo, impossível. O Super Nintendo, mesmo que fosse possível, entendeu? Ele não tem hardware para conseguir rodar esse jogo caso desse para portar, entendeu? Então, teria que criar, por exemplo, igual aquele Mortal Kombat Trilogy Ultimate lá, Plus, não sei das quantas do Mega Drive. MKTX. Isso, tiveram que criar uma versão especial do emulador para poder dar suporte do emulador, isso, hein? Embora atualmente conseguiram portar pro cartucho, entendeu? Mas assim, a questão é a engine que a gente usa, que é o Fusion, não porta para nenhuma plataforma, ele só builda para Windows e para Android, e para Android nunca vai ser buildado isso, porque não dá suporte. São várias extensões que a gente usa, várias customizações, shaders, que somente para Windows. E tipo assim, eu não sei se vocês estão por dentro do universo de homebrews e hacks de Super Nintendo. Há poucos dias foi liberada aí uma homebrew de Super Nintendo, eu até joguei aqui no canal, que um cara refez o Super Mario Land do Game Boy no Super Nintendo
utilizando os gráficos do New Mario Bros. Do DS. Ele conseguiu exportar todos os sprites pré-renderizados, todos os cenários, todas as músicas, ele conseguiu passar tudo pro Super Nintendo. Se porventura, assim, aparecesse um fã e quisesse tentar adaptar o jogo de vocês para uma homebrew do Super Nintendo, vocês liberariam, topariam essa parceria? Ó, Alex, a gente toparia. A questão é a seguinte, que tem a questão dos sprites, dos sons, do gráfico, e tem a questão da programação, entendeu? Da engine do jogo. Então o motor do jogo, a programação do jogo, que é feito na linguagem do Fusion, não tem como ser portado para nada. Não tem como entendi. portar para outra plataforma. Então essa que é a questão. Assim, gráficos, sprites, sons, o que é visual e assim, o que é audiovisual do jogo, a gente pode ceder, entendeu? Mas o cara ele vai ter que pegar um motor aí que buide, entendeu? Que possa ser buidado para outra plataforma. Mas a parte da programação, o que a Nintendo tem de direito autoral desse jogo são gráficos e sons. Só que o motor do jogo é nosso. Inclusive, assim, dá para fazer um outro jogo dele se a gente trocar cenários e personagens. O motor fomos nós que programamos. Bom, já que tu tocou no assunto dos direitos autorais, eu acho que essa é uma dúvida que muita gente deve ter. Porque a gente sabe que a Nintendo ela é a empresa mais pela saco que existe com direitos autorais. Eu já vi gente que perdeu foto no Facebook porque fez uma edição do Super Mario. Com fangames, então, nem se fala. Eles vivem tirando o hack de Pokémon, hack de Super Mario. Teve aquele caso bem popular de um fangame de Metroid que eles tiraram do ar pra depois anunciar um novo Metroid. Vocês já tiveram algum tipo de problema com direitos autorais, seja da Nintendo ou talvez até da Rare? Às vezes eu acho que Desculpa. É que eu acho que às vezes a Nintendo tem um departamento feito só pra derrubar as coisas que as pessoas fazem, sabe? Também acho. Acho que deve ter um muito escritório competentes. só dos Também sites. acho. Mas é difícil saber qual a prioridade que eles dão, né? Qual que é o critério, porque tem fangame que fica anos e nunca eles derrubam, e tem uns que antes de nascer já eles derrubam. É difícil saber. Eu vou citar um exemplo aqui de um fangame que tinha sido barrado e voltou, o Super Mario Bros. X. Esse fangame, ele foi feito no Fusion também, tá? E, tipo, acho que ano retrasado o jogo tinha sido banido, né? Foi proibido de ser divulgado porque a Nintendo não queria que o jogo fosse divulgado, né? E misturava gráficos do Super Mario Bros, Super Mario clássico, até gráfico do Nintendinho clássico o jogo tinha, e Super Mario World também. E o jogo era muito gigante. Ele foi barrado, mas, tipo, ano passado ele tava voltando ao ar. E até então não se teve mais notícia. Mas pelo que eu lembro, eu entrei no site lá do Super Mario Bros. X, que o jogo ainda estava em atualização. Então isso que eu fiquei meio pego de surpresa, porque tinha sido barrado, mas o jogo voltou. E, gente, falando do jogo pronto, tá? Isso aqui que a gente viu e o pessoal baixou e já deve estar jogando enquanto ouve, é a demo final. Agora falando do jogo final, da versão final que vocês vão lançar. Como é que ela vai ser? Quantos mundos ela vai ter? Vocês têm uma previsão de lançamento? Como é que vai ser o processo de trabalho agora nessa fase final? Bom, a gente já tem agora assim um template pronto, só para mapas. Eu tenho um template para fase estilo Castle Crush, sabe aquela que é tipo um elevador? Ah, sei. Você vai subindo, então até então não tem, né? Não teve, mas já tem um template para ela. Tem um template já, assim, que é uma estrutura, né, onde você pode criar qualquer tipo de mapa, isso já está pronto. Então a gente já tem a estrutura onde a gente já está trabalhando no desenvolvimento final do jogo. A questão de quantidade de mundos e fases não está definido. Provavelmente a gente vai pegar, assim, de algum... Tipo Donkey Kong Country 2, não sei. Não lembro agora quantos mundos, mas, por exemplo, 8 mundos, cada mundo com 6 fases, alguma coisa nesse padrão. E também alguma área secreta. Bom, da minha parte, né, um mundo secreto é algo que seja empolgante, né? Que o jogador queira explorar algo extra do jogo, né? Ter um segundo final que para ele seja emocionante, que seja nostálgico,
que relembre os jogos da franquia, né, os originais, e tipo, que seja algo mais, o mundo secreto no caso, né, que sejam fases mais puxadas para um lado mais difícil, né, que seja uma dificuldade que o jogador tem que apelar para você passar, que tem que ralar, né, que é algo que tem jogador que gosta muito de ver isso. Então tem fases, né, que a gente acaba detalhando ela, né, a gente pensa nesse esquema de dificuldade. Então, no jogo completo, cara, vai ter esse esquema de dificuldade, né? Vai ser equilibrado lá no começo, vai ser fácil, chega na metade, quase no final vai ficar mais difícil. Então, vai ter esse equilíbrio no jogo. Agora, só tentando aqui complementar um pouquinho do que o Léo e o Edu falou na parte assim da questão até do enredo do jogo, eu acho que assim, o primeiro foco que a gente teve, né, e o que a gente teve fazendo nos últimos anos foi mais o foco na física mesmo, digamos assim, que é a parte mais difícil mesmo. E a gente agora que a física já está polida, já digamos assim, que a gente já tem uma física bem próxima do Donkey Kong original, essa seria a parte mais demorada. Então, assim, questão agora do enredo, dos mundos que vão ter, do mundo secreto, tudo é coisa assim que a gente ainda vem conversando, mas assim, que é uma coisa que vai ser feita mais rápido. Até mesmo porque a gente vem conversando sobre muitas ideias, então assim, muita coisa a gente já tem em mente. Igual, por exemplo, sobre o enredo passar entre o Donkey Kong 3 e o 64. Então, assim, creio que quando o projeto entrar nessa fase mesmo, de finalização mesmo, que a gente já vai focar na criação já da versão final, vai ser algo mais rápido. Então é algo que a gente já prevê pro ano que vem. E tem uma outra questão que muita gente comenta, principalmente quem experimentou as demos anteriores, que é sobre a física, né? Eu joguei as primeiras demos, aquela que tinha um mapinha até, que eu comentei antes, e realmente a gente sentia que ainda tinha uma certa diferença, pelo menos comparado aos jogos originais, né? Um pouco de peso, um pouco de leveza em algumas partes, mas jogando essa demo nova, que quem quiser baixar o link tá na descrição do vídeo, a gente sente uma diferença muito brusca na física para melhor. Eu, por exemplo, me senti jogando os Donkey Kong do Super Nintendo mesmo, né? E quem vai falar pra gente sobre essa mudança na física é o Fernando Calango, que é um dos programadores, level designers e engenheiros principais. Ele não pôde participar com a gente dessa conversa, mas ele deixou um áudio explicando direitinho como é que funcionou, mas os rapazes aqui, se quiserem complementar a fala dele também, tá? Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre a mudança na física. Bom, para explicar o jeito que era feito a antiga, né, a antiga física do jogo, ela era universal, vamos dizer assim. Né? Todos os personagens tinham a mesma configuração de gravidade, de velocidade, de pulo, aceleração, desaceleração. E depois que foi feito a nova física, a gente teve que separar por grupos, né? Por cada personagem teria a sua própria física. Então o jogo é configurado, tem a velocidade de avanço na descida, na subida do personagem, da gravidade. E aí é questão de ser comparado com o jogo original, lado a lado. Né? Eu coloquei uma fase parecida no jogo, né, no nosso jogo, e coloquei o emulador do lado e foi feito um comparativo. Nisso eu fui configurando a gravidade do pulo, né, a velocidade que ele sobe e a velocidade que ele cai, a aceleração dele e a desaceleração. Basicamente foi isso. Outro detalhe também, quando a gente começou a criar a antiga física do jogo, né? A gente jogava uma fase no Donkey Kong original, fechava o emulador, abria e tinha uma lógica mais ou menos de velocidade, pulo, essas coisas. Né? No caso, a gente não fazia um comparativo. E mesmo fazendo um comparativo no template em branco, não dá para você perceber a velocidade que ele sobe, a velocidade que ele desce. A partir do momento que você copia a fase do emulador e coloca um lado a lado, você consegue fazer um comparativo. É um jeito bem difícil de copiar a física, né? Mas foi o melhor jeito que a gente descobriu. Na verdade, quem fez isso primeiro foi o JP, né? O João Pedro, ele fez esse comparativo pixel por pixel. E lógico que o jeito que ficou agora não ficou perfeito, mas a gente tentou aproximar o máximo possível, né? De pulo, salto, a queda, velocidade de avanço, de
quando o Kong rola no chão, é meio complicado, né? Alex, um complemento assim. O que tem de diferença? Você deve ter notado uma diferença brusca, né? Sim, das demos anteriores para essa. Então o que acontece, cara? Cada Kong eles estavam muito por iguais, entendeu? Com a questão de física, gravidade. Sendo que, por exemplo, Kongs leves caem um pouco mais devagar, Kongs pesados caem mais rápido. E não só isso, estava muito discrepante, assim, porque estava caindo igual uma pedra, é o que todo mundo reclamava. Essa era uma das reclamações. A outra era a falta de controle absoluto. Por exemplo, você estava correndo, todo mundo sempre ficava segurando para trás. Porque você pulava em cima de um inimigo, um Krangling ou um Bad, você voava 200 metros para frente, entendeu? E caía às vezes num buraco. Então o pessoal jogava naquela tensão com o controle, com o medo, né? Sim. Agora não, você vê que equilibrou muito, ficou muito suavizado, né? O Fernando ele colocou mesmo lado a lado. Ele foi fazendo, refinando, passou um pente fino na parte de programação de física, né? Então ele passou um pente fino, onde ele equalizou, né? Para que eles não, assim, não. O que aconteceu era o seguinte: o Kong cai num buraco, por exemplo, ele cai que nem uma pedra, ele vai ganhando aceleração conforme ele tá caindo. Agora não, ele tem uma aceleração, ele não tem aceleração, ele tem uma velocidade constante, entendeu? Quando ele cai, por isso que você percebe essa suavização. Sim, sim. Comparado com o jogo original, eu diria que tá idêntico, ficou muito legal essa evolução, parabéns pelo trabalho. Mas, gente, nós já estamos aqui há um bom tempo conversando. Eu acredito que há outras dúvidas que a galera gostaria de tirar e tal. Mas para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando aqui. Para quem não conhece, ir lá conhecer, baixar não só essa demo, mas outras demos também. Porque é um trabalho assim maravilhoso. Eu posso dizer para vocês que vocês estão realizando o sonho de muitos fãs de Donkey Kong, fazendo aquilo que a Nintendo, ou a Rare, ou a Retro, ou qualquer outra empresa que for, poderia e deveria estar fazendo. O trabalho de vocês é muito bom, o empenho de vocês, a gente percebe que vocês gostam muito do que fazem, se dedicam muito ao projeto e isso fica nítido a cada nova demo, a cada nova revelação, nos sprites, nos cenários, nas músicas. É um trabalho maravilhoso e eu mal posso esperar para jogar ele completo e posso dizer assim, levem o tempo que for preciso para vocês entregarem pra gente um trabalho bacana. Eu vou estar aqui esperando, assim como eu venho esperando há todo esse tempo, e só tenho a agradecer a vocês. Então eu peço para vocês deixarem aí um recado final, uma mensagem pro pessoal. Alexandre, eu agradeço, né, em nome da equipe, por mim, né? Com certeza o pessoal também vai agradecer muito essa oportunidade de divulgação que você está dando, né? Para o projeto, para dar mais visibilidade, para, vamos dizer, espalhar mais a palavra, né, para mais pessoas conhecerem. Então eu agradeço imensamente essa oportunidade que você deu para a gente aí, foi muito bacana mesmo, nunca tinha tido isso de ter uma reunião de quase todos da equipe, né, uma entrevista junto com gameplay, junto com a fase, que a gente está disponibilizando em primeira mão para o seu canal. O link para baixar vai ficar aí somente na sua publicação. Beleza? E no mais, agradecer a galera aí geral pelo feedback que todo mundo tem dado, né? Críticas construtivas. É com base no feedback de vocês que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou hoje. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite, né, que você deu pra gente, né, que é algo importante, né, não só para a equipe, mas também para o pessoal entender que a gente está se dedicando ao projeto, a gente está melhorando muitas condições do jogo e agradecer o feedback do pessoal na página e no canal, porque eu acompanho muito as publicações que a galera comenta na página, principalmente, e eu agradeço muito ao pessoal de lá, porque se não fosse as críticas construtivas que eles dão lá, tanto na página como no canal, a gente não estaria melhorando, a gente estaria talvez na mesma situação da Demo 2, provavelmente, né, que a gente melhorou bastante. Então isso é muito gratificante pra gente, a gente agradece muito de coração e que sempre que puder a gente pode fazer melhor, a gente pode melhorar
e a gente pode deixar o jogo incrível. Então, meu muito obrigado, eu agradeço também pela equipe, em nome da equipe, né? Porque se não fosse por eles, eu não estaria fazendo sprites, né? Pela equipe, e isso é muito importante. Então, e outra coisa que eu quero também ressaltar, se uma pessoa tiver vontade de fazer um fangame, se ela tiver inspiração, se ela tiver algum exemplo, possa fazer. Se ela quiser contato, ela pode chamar, pode fazer o que quiser, porque tipo, a liberdade e inspiração é muito importante. Então a pessoa pode fazer daquilo se tornar realidade, um jogo que ela sonha em querer fazer. Então é algo que eu prezo muito, eu gosto muito, então eu apoio a causa, eu gosto disso. Então é isso. Então, muito obrigado. Então, cara, eu queria falar pros inscritos aí do canal pra nunca desistir do seu sonho, cara. Eu sempre sonhei fazer um fangame do Donkey Kong Country desde que eu era criança. Já fazia montagem no Paint e tal. E tantos anos depois, eu tô unido aqui com um monte de gente talentosa e a gente tá realizando o nosso próprio sonho, né, cara? Que também é o sonho de várias pessoas. Então, se você tem o sonho de fazer alguma coisa, não desiste, né? Mesmo que alguém tentar te desanimar ou alguma coisa assim, segue em frente e acredita na sua capacidade. Assim, e eu também aqui, cara, mais uma vez agradecendo a oportunidade que o Alexandre deu pra gente estar divulgando o nosso trabalho aqui. O Alexandre é um cara que eu já conheço ele há um tempo a mais, né? Que foi ele que, até agradeço a ele também, que ajudou bastante a divulgar a hack que eu criei, Donkey Kong 2. Inclusive foi a porta de entrada pra mim na equipe, né, cara? Eu só tenho a agradecer a todo mundo que tá nessa equipe mesmo, que são caras realmente muito dedicados, muito talentosos, desde o Edu, o Léo, o Douglas, o Rodrigo, que esteve aqui com a gente, mandando também um salve, né, pro Fernando, pro JP, o Necrotoad também, que faz parte da equipe, e do Leandro, além da Molly também, que não é aqui do nosso país, mas está fazendo parte também da mesma forma da equipe também. E todo mundo, cara, contribui assim, de uma forma espetacular pro trabalho mesmo, porque são pessoas muito comprometidas mesmo. E agradecer também, cara, ao feedback dos fãs também, que, claro, eles são assim, a base mesmo que faz a gente sentir vontade de fazer o que a gente faz, e a gente faz porque a gente gosta mesmo, né? A gente não recebe nenhuma remuneração, apesar do tempo estar sendo um pouco corrido, e às vezes a gente atrasar um pouquinho no prazo e demorar alguma coisa, a gente faz as coisas assim porque a gente gosta mesmo, que é um trabalho mesmo que a gente faz de fã para fã. Então obrigado aí todo mundo pela oportunidade. Então eu vou pedir pra Molly agradecer muito a presença dela, parabenizar o trabalho dela como spriter e pedir para ela deixar um recado para os jogadores brasileiros, e também faço a pergunta que é a seguinte: não sei se ela tem contato com o Brasil de alguma outra forma além do projeto, mas se ela sente alguma diferença entre os jogadores aqui no Brasil e os jogadores lá nos Estados Unidos, em questão de afeto principalmente, né? Porque todo mundo fala que nós brasileiros somos muito mais afetuosos, calorosos, e quando se trata de nostalgia a gente é muito mais sentimental do que eles, é o que dizem, né? Se ela sente essa diferença. Oh, thank you so much. Well, I mean, all of the people that I've talked to from Brazil from doing this have just been absolutely wonderful and super friendly and very helpful with everything. So I want to say that first. And I think that the skill and talent of the people that I've worked with is absolutely incredible, and I can't wait to see what else they bring to the table later on. I'd love to see more fan projects. And if I guess my personal message for anybody out there is, if you want to make your own Donkey Kong fan game, you're absolutely welcome to use my sprites. I would love that. Gostaria também de agradecer pela oportunidade. Obrigado, Leonardo Sagaz, por me convidar. Gostei muito, viu? Uma coisa que eu gosto de pensar assim é que a empresa, ela faz jogos que elas acham que os clientes vão gostar. Os fãs, eles fazem jogos que os clientes têm certeza que vão gostar. Eu realmente gosto muito de fangame. Acaba em muitas, se não todas, os quadros saindo melhor do que das próprias empresas. Tá, o recado principal é sempre de agradecimento aí pelo apoio, né?
O pessoal sempre é muito receptivo lá na página, tá sempre ativo, né? Principalmente muito ativo comentando o que a gente faz, interagindo, e isso aí ajuda demais no processo. Agradecer também a compreensão de todo mundo que entende que demora, né? Porque é um trabalho bem difícil, né? De se fazer, tem que ter muita paciência e a gente tá sempre trabalhando para deixar o jogo o melhor possível, sobretudo a galera aí da programação, dos sprites e tudo mais. E o recado principal que eu deixo é isso. Obrigado aí pelo incentivo, né? E a gente está sempre aí lançando coisa nova. Vamos continuar acompanhando aí a página do projeto e sempre vai ter um material lá rolando para a galera que está seguindo. É isso aí, gente. Muito obrigado de verdade pela participação. Muito obrigado por quererem compartilhar com os inscritos do Conhecendo e Desvendando com exclusividade essa última demo do jogo. Muito obrigado de verdade ao Leonardo Sargasso. Muito obrigado a Molly, né? A Fire Burns. Obrigado ao Buiu, ao Lucas Rangel, ao Rodrigo Boechat. Muito obrigado também ao Douglas Araújo. Obrigado aos tradutores que ajudaram. Muito obrigado de verdade, pessoal. Lembrando, se você caiu aí pelas recomendações do YouTube, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever. Se você veio pela recomendação da equipe do Donkey Kong 4, não esqueça de se inscrever aqui no Conhecendo e Desvendando Jogos. O download pro jogo tá aqui na descrição e nós ficamos muito na expectativa pro jogo em sua versão final. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, total sucesso eu desejo a vocês e que vocês consigam se empenhar mais para que o jogo final seja lançado em breve, porque eu vou devorar esse jogo quando ele sair completo, só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, pessoal. Tranquilo. Disponha, mano. Disponha, Alexandre, porque também teu canal é muito topíssimo, né, cara? É muito dedicado a jogos antigos, né? E também curiosidade, que é o foco principal do canal, né? Desvendar o jogo, o que seria um beta, o que tem também, né, um segredo no jogo que muitas pessoas talvez não tenham descoberto até hoje. Então, por isso que teu canal é muito bom. Eu curto muito essa parada de desvendar as coisas. Obrigadão. Só gostaria de falar uma última coisa, tá bom? Uma frase do Shigeru Miyamoto. Eita. Um jogo atrasado tem chances de ser avaliado como bom, mas um jogo feito com pressa é eternamente ruim. Então, quero dizer que, por mim, vocês também podem levar o tempo que vocês precisarem, tá bom? Exatamente. Muito bem. Valeu, Alder. Valeu mesmo. Valeu. Tá, com essa frase do Valeu, Miyamoto obrigado. que a gente encerra. Não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever se apareceu pelas recomendações e, claro, baixar a última demo de Donkey Kong Country 4. Um abraço para todo mundo e até mais.